E aí, moçada, belezeira? Como é que vocês estão? Tranquileiro, estudando bastante, destruindo pra gente moer no vestibular? Com a graça de Deus, galera, vamos junto, tamo junto, irmão. Irmão, voltar irmão. Nossa, que merda. Galera, então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo da cinemática, do movimento dos corpos. E hoje, meus amiguinhos, nós vamos começar a aplicar aquelas expressões dos movimentos que nós vimos, o movimento retilíneo uniforme, o retilíneo uniformemente variado, sob a ação da gravidade. Amiguinho, nós vamos falar um pouco de queda livre e de lançamento vertical, tá? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, pessoal. Na vertical, o que acontece? O movimento descrito na vertical nada mais é do que um movimento uniformemente variado, quando a gente desconsidera a resistência do ar. Queda livre. Livre do quê? Da resistência do ar, ok? Nós vamos ver em breve que o motivo disso é justamente a ação exclusivamente da força-peso, mas isso é um assunto para aulas mais para frente. O que nós temos que pôr em mente é que aquelas equações do movimento uniformemente variado podem ser aplicadas, devem ser aplicadas na direção vertical, ok? Nessa direção vertical, a gente tem um movimento uniformemente variado. E com uma grande vantagem. Qual é essa grande vantagem? A grande vantagem é que a aceleração no movimento uniformemente variado, pessoal, é a aceleração da gravidade, que no nosso planeta é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, vocês vão perceber que o gancinho aqui vai pegar as equações lá do movimento uniformemente variado e aplicar na direção vertical. Fechou? Maravilha? Então lembrando, nós temos algumas equações, né? A da posição em função do tempo, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, o sorvetão. V igual a V0 mais AT, que é a velocidade em função do tempo. E a de Torricelli, que não depende do tempo, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Tenho certeza que você seguiu aquele conselho que eu te dei lá atrás, que é fazer o formulário. Então você, menino espertinho que está aqui, você já tem essa colinha aí do seu lado, tá? Vamos lembrar que o movimento pode ser acelerado ou retardado com essa situação. A aceleração tem sinais e a velocidade, a aceleração e a velocidade têm mesmos sinais quando o movimento é acelerado e sinais opostos quando o movimento é retardado. Com isso em mente, pessoal, nós vamos resolver agora exercícios pontuando essa festa. Lembrando de algumas coisas daquelas aulas lá para trás. Fechou? Então hoje eu já melhorei aqui meu esquema, já coloquei aqui um bagulhinho aqui, vim com outro esquema aqui que eu tava meio burrão nas outras, mas com o tempo a gente vai aí ficando juntão, belezeira? Eu tô aqui dentro de um estúdio de música, porque eu também sou músico nas horas vagas, e aqui eu tenho uma estante onde eu pus aqui o exercício. Aqui tem umas caixas da Marshall, enfim, pau na máquina, belezeira? Vamos lá, esse exercício que nós vamos fazer de prima agora é o seguinte, ó. Em uma tribo indígena... em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Boa ideia, hein? Boa ideia. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso. Então nós temos aqui, galera, a velocidade inicial nula a partir do repouso, né? De uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. Ok? Maravilha. O tempo decorrido em segundos entre um instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que o espectador parado no alto do penhasco
ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente quanto? Então você tem que principalmente interpretar o que está acontecendo. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Ó, aqui o Gansinho vai colocar o rio, a água, o rio. Aqui está o penhasco. Penhasco. O índio, olha só o índio, ele vai se soltar aqui de uma altura de 45 metros. Olha só, o fulaninho, ele vai se soltar de uma altura de 45 metros. Então, o primeiro intervalo de tempo é da queda livre desse índiozinho até ele bater no rio. Eu vou chamar esse tempo de T1, beleza? Ó, tempo de queda, tempo de queda. Mas veja bem qual foi a pergunta, amiguinho. A pergunta é, quanto tempo depois um espectador aqui no penhasco, então imagina que tá aqui o pô do Teletubby, o vermelhinho, olha só, meus desenhos são sempre muito bons, ó o pô, aqui ó. Quanto tempo depois esse fulano escuta a queda do maluco aqui do índio, o som da queda? Então nós vamos ter dois intervalos de tempo, pessoal. O primeiro intervalo de tempo é justamente esse, o tempo de queda do fulano. O segundo intervalo de tempo é o tempo que o som demora para chegar no ouvido do fulano aqui, tá? Então eu vou chamar de T2 o tempo do som. E vou calcular isso separadamente. Fechou? Então vamos lá. O primeiro intervalo de tempo é o tempo de queda. Então, ó, primeira parte, tempo de queda. Tempo de queda. Vamos lá. Quais informações que a gente tem? A gente tem o tanto que cai. Então eu tenho o ΔS. Ok, mas não é H? A altura que cai é o deslocamento, é o ΔS. Certo? É o ΔS de queda. Eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho a aceleração, que é a da gravidade. E quero o tempo. Então eu vou procurar a equação que relaciona o ΔS com o tempo. Fechou? Como na vertical o movimento é uniformemente variado, qual que é essa equação? Veja bem, olha só, veja bem. O ΔS é igual a V0t mais a t quadrado sobre 2. Beleza? Essa é a equação na queda livre, que é um movimento uniformemente variado. Eu vou adotar a orientação da trajetória assim, como sendo positiva. Beleza? Normalmente a gente faz isso, tá? A orientação da trajetória na queda livre é para baixo. Portanto, a aceleração, ela vai ter um sinal positivo e a velocidade também. Movimento acelerado. Ok? Então vai. A queda, ela é de uma altura h. Como aconteceu do repouso, então esse termo aqui ele zera, né? Aqui é a aceleração da gravidade, t ao quadrado dividido por 2, tá? Se eu manipular essa equação aqui, pessoal, eu chego nessa daqui, ó. 2 vezes h dividido por g, raiz quadrada. Esse vai ser o tempo que o Ganso vai chamar de T1. Beleza? Combinado? Aqui tem um detalhe muito legal. Olha só, se nós desprezarmos a resistência do ar, independentemente da massa do corpo, o tempo de queda vai ser o mesmo. Olha aqui que louco. Não aparece a massa aqui, tá vendo? Olha que massa, velho. Que massa. Veja só, se cair uma pena e um índio, eles vão cair juntos. Livre da resistência do ar. Não esqueça, se tiver resistência do ar, muda tudo, tá? Então vamos calcular o primeiro intervalo de tempo, que é a queda do índio. Então, ó, T1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes. Qual é a altura que o índio cai? 45. A gravidade, a aceleração da gravidade é 10
metros por segundo ao quadrado, tá? Inclusive isso tá ali nos dados do problema, tá? O textinho que eu pus aí para vocês, ali tá nos dados do problema. Além disso, ele pede assim, ó, ignore o ar em repouso, ignore a resistência do ar. Ignore as dimensões da pessoa envolvida. E a velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo. A gente vai usar já, tá? Então, ó, 2 vezes 45 antigamente dava 90. 90 dividido por 10 é 9. Então, o primeiro intervalo de tempo, que é a queda do índio, demora 3 segundos. Certo? Então, o índio demora 3 segundos para chegar até o rio. Beleza? Quando o índio bate aqui no rio, certo? Na hora que ele cai, bate ali no rio, é gerado som. Esse som vai subir até o ouvido do fulano. Quanto tempo demora para o som chegar no ouvido do fulano? Olha que da hora, pessoal. Agora, a segunda parte é o tempo do som. É o tempo do som. A velocidade do som, ela se altera aqui na subida, pessoal? Não. O som tem uma velocidade constante na subida. Então veja que eu peguei na queda livre um movimento uniformemente variado e agora na subida do som é um movimento uniforme. Olha que louco, né? E no movimento uniforme, esse ΔS, ele vai ser V vezes T. Lembra lá do sorvete? S igual a S0 mais V vezes T? Se eu passo S0 subtraindo, fica ΔS é igual a V vezes T. Aqui, em particular, é a velocidade do som, 360 metros por segundo, e aqui é o intervalo de tempo T2, que é o tempo de subida do som. Sacaram? Então, quanto que vai dar isso daqui? Esse ΔS é o próprio 45, certo? Ó, o índio caiu 45, gerou o som sobe 45 metros, e o cara aqui, o espectador, ele escuta esse som. Fechou? A velocidade do som é 360 e aqui é o T2. Aí, ó, passa o 360 dividindo o 45 aqui, amigo, 360 dividindo o 45. Então eu vou pegar aqui a minha calculator, a minha calculadora, tamo junto aí, ó, tem uma HPzinha das antigas, velho. Isso daqui, rapaz, na faculdade fazia milagre. Vai dar 0,125 segundos. Beleza? Esse é o tempo que o som demora para subir até o ouvido do fulano. Então a pergunta do problema é: qual é o intervalo de tempo total? Qual é o intervalo de tempo entre o índio começar a cair e o som da queda do índio quando ele bate na água chegar para o espectador lá no penhasco? Agora é só somar. Então, ó, o tempo total é igual ao T1 mais o T2. Tá? Perceba que eu sempre resolvo de uma forma a mostrar o raciocínio. É importante, galera, vocês saberem disso. É importante você mostrar o raciocínio para o cara que vai corrigir sua prova. Entendeu? Eu vou repetir isso muitas vezes aqui para você. Saca? Ah, Ganso, mas é um teste. Beleza, mas eu faço como se não fosse teste. Entendeu? Porque o que acontece? Na hora que você for fazer uma prova aberta, e você vai fazer, porque você está aqui junto com a gente, você vai ter que mostrar bonitinho para o cara que vai corrigir sua prova, o que você está pensando. Senão você fica para trás, amiguinho. É sério. Vai por mim. Tá? Então, o intervalo de tempo é de 3,125 segundos. Nas alternativas do teste, a mais próxima seria 3,1 segundos, ok? Então aqui a gente tem um exercício de queda livre e junto com o movimento uniforme. Beleza? Anota aí, galera, as equações que nós estudamos aqui, ok? Massa. Agora eu vou fazer um outro exercício que é um pouquinho mais cabuloso. Agora o exercício é um pouquinho mais cabuloso. Você vai ver, amiguinho, você vai ver. O outro exercício, ele vai ser de um foguetinho. De um foguete, tá? O foguete, cara, ele vai percorrer algumas distâncias e nós vamos ter os estágios em que isso vai acontecendo, tá ligado? O negócio é bruto, meu, porque um foguete, para ele subir, ele precisa ser impulsionado. Então ele tem um movimento de subida que é acelerado.
certo? Normalmente acelera, porque não vai retardar, né? Agora, quando desliga o motor, isso daí já para de acontecer. E aí ele fica sob a ação só da gravidade. Então o que vai acontecer? Olha só. Quer uma aguinha aí, cara? Ó, do Ozzy, fi. Água do Ozzy, heavy metal. Vamos lá então, ó. Aqui diz assim, ó. Exercício do ITA, parceiro. O ITA é bruto. O negócio é bruto aqui, ó. A partir do repouso, então eu vou chamar a velocidade assim, ó, inicial de V0 igual a 0. A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, mantendo uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante os 10 primeiros segundos. Os 10 primeiros segundos. Então, no intervalo de tempo até o que eu vou chamar de T1, são 10 segundos, a aceleração tem um módulo de 5 metros por segundo ao quadrado. Belezeira? Essa é a aceleração desse foguetinho. Ok. Agora ele diz assim, ó. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima atingida pelo foguete e o tempo total de sua permanência no ar são respectivamente quanto? Então olha só o que a gente tem que entender, pessoal. São 3 estágios. O primeiro estágio, o foguete está acelerando, certo? O foguete está acelerando, ok. No segundo estágio, o motorzinho é desligado, só que o foguete já tem uma velocidade inicial. Então, ele vai subir até chegar na altura máxima, que é o repouso. E depois ele cai toda aquela altura que ele percorreu na subida. Então eu vou dividir esses instantes, tá? O primeiro instante vai ser esse daqui, ó. Subida, acelerando. Ok? Subida, acelerando. Maravilha. Maravilha. Subida, acelerando. Então aqui vai ficar assim, ó. Eu vou considerar aqui o solo, aonde a altura inicial é 0, certo? Ó, aqui é o solo. Solo. Nossa, que porcaria de piada, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Solo. E aí eu vou considerar essa primeira situação em que o fulaninho sobe até uma altura H1. Beleza? H1. Joia. A aceleração nessa situação vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou orientar a trajetória vertical e para cima. Assim. Tá? Como a velocidade é para cima e eu orientei para cima e a aceleração do corpo é para cima, porque o foguetinho está acelerando, eu vou considerar a aceleração como sendo mais 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ó, Gas, por que mais 5? Porque o cara falou que é 5, certo, parceiro? Ele falou que é 5. Tá. Então vamos determinar primeiro. Qual é a velocidade que esse carinha vai estar aqui nesse ponto? Vamos chamar de V1. A V0 é 0. Aqui é V1. Eu tenho a aceleração, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo, que é a velocidade final. Voat, V igual a V0 mais AT. Eu vou colocar aqui que V1 é igual a V0 mais a aceleração no trecho 1 vezes o tempo no trecho 1. Ok? Então vai ficar assim, né, amiguinho? Assim, ó. A velocidade aqui no ponto 1, nesse ponto 1 aqui, vai ser a 0, que é a velocidade inicial, mais 5 vezes o T1, que vale 10. Fechou? 10 segundos de subida, sob aceleração, realizando uma aceleração de 5 metros por segundo. Então a velocidade ali no ponto 1 vai ser igual a 50 metros por segundo. Essa é a primeira parte. Eu sei que eu tenho que fazer isso porque vai precisar depois. Tá? Beleza. Agora olha só. Com essa velocidade V1 e com a aceleração, eu tenho como determinar essa altura que ele subiu. De que jeito?
Torricelli. Torricelli. Eu vou pôr aqui, ó, que V1 ao quadrado é igual ao V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração no trecho 1, vezes o ΔS no trecho 1. Quem é o ΔS no trecho 1, pessoal? É a altura que ele subiu até aqui no ponto 1. Fechou? Então, ó, 50 ao quadrado, que é a velocidade que eu acabei de determinar aqui depois de 10 segundos, é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes o H1. Ok? 50 ao quadrado dá 2.500. E aqui é 10 vezes H1. Então, num primeiro momento, ele sobe 250 metros. Tá? Então ele chega nessa altura de 250 metros. Essa é a primeira parte do movimento do foguetinho. 250 metros. Tá? Muito bem. Aí, o foguetinho deixa de funcionar. Só que ele já tem uma velocidade V1 aqui para cima, né, ó. Já tem essa velocidade V1 aqui para cima. E ele deixa de funcionar. Então ele começa a executar um movimento na vertical, em que a velocidade vai diminuindo até parar. Certo? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou considerar aqui um ponto 2, aqui era o 1, aqui é o 2, em que o V2 é igual a 0. Nesse ponto que a altura vai ser a altura máxima. Eu vou chamar essa altura aqui de H2, tá? Então vamos ver quanto que ele sobe aqui a mais até ele parar ali no ponto de altura máxima. Lembre-se que na vertical, o ponto de altura máxima vai ser onde a velocidade se anula. Fechou? Então olha só, segundo estágio é a subida, subida, brecando. Ai, Gus, tá pisando no breque? Não, meu amigo, não tem mais o jatinho do foguete assim. Ele, como você jogar uma pedra para cima, o que acontece com a pedra? Ela vai subindo até parar e depois ela cai, né? É o que está acontecendo com o foguete, mas o foguete foi acelerado até um ponto 1 aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos descobrir quanto tempo demora para ele subir até lá. Só que agora, meu amiguinho, quanto que vale a aceleração na segunda parte do nosso problema? Como a trajetória está orientada para cima, a velocidade é positiva para cima, e ele está brecando, a aceleração está no sentido oposto, portanto a gente tem que atribuir um sinal negativo. Quando o corpo está sujeito apenas à gravidade, essa aceleração então vai ser menos o valor da aceleração da gravidade. Sacou? Perceba aqui, velocidade positiva, aceleração negativa, o movimento é retardado. Feito o jogo? Então vamos lá, ó. Eu vou chamar aqui, ó, V2 é igual ao V1 mais a aceleração 2 vezes o T2. Tá? O T1 é aqui, deixa eu pôr aqui, ó, T1, e aqui eu vou chamar de T2. Beleza? Beleza, campeão? Então vai. Olha só que fofura. A velocidade V2, lá no ponto de altura máxima, é nula. A velocidade V1 é a velocidade que ele estava aqui no ponto 1. Por isso que eu já calculei aqui antes, ó. Malandro, rapaz. Malandro é o gato que nasce de bigode. Ó, 50. E essa aceleração vai ser menos a da gravidade, que é 10 vezes T2. Sacou? Então eu vou passar para cá, passa para o outro, senão você fede. Ó, 10 vezes T2 é igual a 50. Então o T2 é 50 dividido por 10. Então o T2 é 5 segundos. Então ele subiu por 10 segundos e foram mais 5 segundos até ele atingir a altura máxima. Beleza? Maravilha? Joia. Agora eu vou determinar quanto que é esse H2. Quanto que ele subiu a partir daqui. Sacaram? Olha que fofo. De novo, eu vou usar o menino Torricelli. Só que agora eu digo V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2 vezes aceleração no trecho 2
delta S2. O delta S2, amiguinho, é o H2, é o tanto que subiu a bagaça aí. E essa velocidade aqui, V2, é quando atinge a altura máxima, que zero. Então vai ficar zero ao quadrado é igual. Quanto que é o V1? Qual é a velocidade aqui no ponto 1, amiguinho? 50. Então vai, ó, 50 ao quadrado. Quanto vale o 2, pessoal? 2. Ainda bem, não mudou de valor. Aqui é menos 10 e aqui é a altura H2. Beleza? Então, ó, 0 é igual a 2.500 menos 20 vezes o H2. Tá anotando aí? Tá acompanhando? Ó, 20 vezes H2 é igual a 2.500. Então, o H2 vai ser 2.500 dividido por 20. Então, aquele trecho H2, fofinhos, é igual a 125 metros. Beleza? Tudo bem? Com isso, pessoal, a gente já consegue determinar a altura máxima. Porque aqui é o ponto de altura máxima. Quanto que é a altura máxima, então? É o H1 mais o H2. Então eu já vou botar aqui, ó. Botei. No. É o H1 mais o H2. É o H1 mais o H2. Beleza? Então corta aqui, corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Bebeu uma aguinha. Tamo junto, irmão. Toca aqui. Então, ó. H máximo vai ser os 250 mais 125. Então a altura máxima vai ser 375 metros. Beleza, campeão? Tranquileira? Maravilha da natureza? Certo. Então atingiu 375 metros. E a partir daí, galera, o que acontece? O foguete começa a cair. A partir do repouso. Porque ao atingir a altura máxima, a velocidade se anula. A partir do repouso, ele cai. Cai quantos metros? 375. Certo? Aqui, ó, já é 125. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou considerar um tempo de queda livre a partir do repouso de 375 metros. Essa seria a terceira parte. Ó, queda a partir do repouso. Vixe, a partir do repouso. Do repouso. Ai, ai, ai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já roubar aquela equaçãozinha que a gente viu no primeiro exercício, tá? Ó, T3 é 2H sobre G, para agilizar o esquema, senão você pegaria lá o sorvetão e aplicaria na descida, mas eu já vou pegar isso daqui e usar agora para agilizar a nossa vida, tá? Ô Graça, eu posso sempre usar isso daqui para tempo de queda? Se for a partir do repouso, sim. Se não, não, porque aí não vai dar essa equaçãozinha aqui, você pega aquela do movimento uniformemente variado. Então, ó, vai ser T3 igual a raiz de 2 vezes. Qual é a altura que a bagaça cai? 375 metros. O foguetão, 375 dividido por 10. Certo? Então aqui, velho, aqui, ó, camarada, eu vou pegar aqui, ó, a minha calculeira, eu já vou fazer a conta direto, certo? 2 vezes 375, vai dar 750, dividido por 10, 75, extrai a raiz, 8,7 segundos. 8,7 segundos. Beleza? Então, toma cuidado porque não é essa a resposta do tempo. O tempo total é desde o começo até o bagulho cair de novo, até o foguete voltar para o chão. Então eu tive 3 intervalos de tempo. O tempo total vai ser quem então? O T1, que é o tempo de subida acelerando. O T2, que é o tempo ainda de subida sob a ação da gravidade parando. E o T3, que é o tempo de queda lá da altura máxima até o chão. Então o tempo total vai ser 10 segundos no primeiro estágio, mais 5 segundos no segundo estágio, mais 8,7 segundos no terceiro estágio.
Então o tempo total vai ser 15 mais 8,7. Ai, que vergonha fazer essa conta. 15 mais 8,7 é que eu tô meio ruim hoje. Mas tudo bem. 23,7 segundos. 23,7 segundos. Beleza, pessoal? Então a alternativa do teste aí, ó, vai ser a alternativa A. 375 metros, a altura máxima, 23,7 segundos o tempo total. Ok? Então com isso, pessoal, a gente pincelou o movimento vertical e a queda livre, além de recordar as equações do movimento uniformemente variado. Fechou? Na próxima aula a gente vai continuar com os movimentos sob a ação da gravidade, mas vai ser mais psicodélico, que é o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Belezeira, galera? Fica até a próxima, espero que você esteja entendendo e vamos lá, raça, galera, raça, porque é só assim que você vai atingir aquele seu objetivo, que é o quê? Rumo à universidade. Tamo junto, valeu? Até mais!